Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma noite de estudos aqui no Grupo Espírita Saber Amar, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estão aqui Carlos, Jussara Malab e Marco Gandra com vocês. Vamos para dar o início ao nosso estudo, pedir a Jussara que faça a prece de abertura. Boa noite, amigos. Vamos elevar os nossos pensamentos, rogando ao Mestre Jesus o amparo, as nossas reflexões, solicitando aos amigos espirituais que abracem todos os lares ligados a conosco, para que possamos absorver melhor os teus ensinamentos, os ensinamentos dos Espíritos, que possamos saber interpretá-los e colocá-los na nossa vida do dia a dia. Sentimentos de reflexões, de amadurecimento e, com certeza, Senhor, acertarmos nossos passos, as necessidades dos nossos planos de reencarnação. Que possamos fazer jus por esse momento, Senhor. E assim seja. Agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui novamente com vocês para tratar agora da parte 4ª do Livro dos Espíritos, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Nós vamos, na noite de hoje, ver o tema penas temporais, que é o item 5. Serão aqui abordadas questões 983 a 989 do Livro dos Espíritos. E nessas questões, Kardec ventila os assuntos referentes ao sofrimento dos espíritos após a desencarnação, as vicissitudes da nossa vida com relação à vida aqui na Terra e à vida no mundo espiritual, como o homem pode ser responsável pelo resgate de suas faltas se ele não lembra do que errou no passado. Então, é uma questão que ele coloca também para os espíritos. Como aproveitar a experiência em outras vidas, a reencarnação em outros mundos mais felizes e o que acontece com alguém que faz por se libertar do mal e quem não faz. Então, são assuntos bem pertinentes, bem extensa a lista de questões que Kardec coloca nos assuntos e que vamos ter a oportunidade de ver hoje no nosso estudo. É claro que nesse capítulo, Kardec vai buscando relembrar questões de tópicos já estudados anteriormente. Ele faz sempre essa volta para fixar os conceitos básicos, os conceitos mais importantes para todos nós. é para mostrar coerência, né, Carlos? Vai resgatando itens do livro, né, antecedentes, para ter coerência nos assuntos a ser tratados. Então, nós, como sempre, fazemos uma questão e tenta focar um ponto principal que vai ser colocado no estudo da noite, das questões colocadas por Kardec. E achamos super interessante colocar essa pergunta: por que esquecemos nossas faltas de outras vidas? Quer dizer, por que encarnados aqui esquecemos nossas faltas de outras vidas? Nós vamos ver isso aqui. Kardec vai abordar esse tópico numa questão específica, aliás, que não é uma questão dessa sequência, ele vai buscar uma questão anterior, a questão 393, para tratar desse assunto. Mas nós vamos oportunamente comentá-la aqui e ver essa resposta. Como sempre, para nos esclarecer sobre o tópico da noite, nós convidamos o nosso professor Emmanuel a trazer um esclarecimento. É assim que fomos buscar no livro Justiça Divina. Vamos buscar no livro de Justiça Divina uma palavra de Emmanuel. Tá? Pedir a Jussara que faça a leitura. Fala assim:
toda conquista na evolução é problema natural de trabalho, porque todo progresso tem um preço. No entanto, o problema crucial que o tempo te impõe é débito do passado, que a lei te apresenta cobrando. Retifiquemos a estrada, corrigindo a nós mesmos. Resgatemos nossas dívidas, ajudando e servindo sem distinção. Tarefa adiada é luta maior, e toda atitude negativa hoje, diante do mal, será juro de mora no mal. Então, ele vem nos lembrar, né, cara, que todo progresso, toda evolução, existe um trabalho por trás, né? A gente costuma até botar na prática do dia a dia, uma casa não se limpa sozinha, tem que ter o trabalho de limpá-la, de faxinar. Um carro não anda sozinho, precisa de manutenção, precisa de gasolina. Então, toda evolução, né, exige o nosso trabalho, o nosso empenho. E ele vem aí nos lembrarmos, né, desse porém, porque se a gente ainda ali coloca, mais no final, né, se a gente não se coloca à disposição atenção para o trabalho, para a retificação, né, de nós mesmos, quem que vai fazer? Então, ele nos convoca aí, né, que a melhor maneira de encontrarmos com nossos problemas, como ele fala aí, é a gente não resistir a eles. Porque se a gente resiste, como diz Jung, né, se você resiste, ele vai persistir em toda a sua vida, até que uma hora você se dê conta de enfrentá-lo e de tratá-lo e dar melhor de nós mesmos para curarmos desse mal que é a nossa dificuldade de querer progredir. Por isso que Emmanuel até nomeia esse capítulo, onde foi retirado esse trecho, de corrigir e pagar. Né? Ele não fala punir, ele fala corrigir, né? Onde nós vamos corrigir aquilo que precisamos melhorar. E a evolução é uma lei do universo, ninguém escapa dela. E para a evolução é necessário o quê? Esforço, trabalho. É o trabalho, o esforço que gera o progresso. Isso que lembra aqui Emmanuel, e ele deixa bem claro que nada fica esquecido, que nada fica para trás. Todas as realizações nossas, em qualquer campo da vida, inclusive num campo de prejudicar alguém, num campo de trazer prejuízo à sociedade, isso não fica sem a necessidade de correção, de retificação pela nossa parte. A cobrança, a conta, uma hora chega para nós. E não é ninguém que vem apresentar essa conta. É claro que essa conta está contabilizada na nossa consciência, naqueles com que interagimos. E essa interação, ela deixa marcas, tanto em nós como naqueles que compartilharam conosco uma convivência. Assim, a retificação por aquilo que nós não fizemos no caminho do bem, ou aquilo que nós geramos de mal para o próximo, ou de atraso, ou de não progresso, né? Porque estacionar também é um não progresso. Né? Tudo isso ele exige o quê? Uma retificação, exige uma melhoria. Então, é como aquele motor que, por um desgaste excessivo, ele se complicou, ele estragou, ele precisa ser retificado para voltar a atuar como um motor novo com toda a energia que tem. Então, é a mesma coisa com relação ao espírito. Nós vamos evoluir, nós vamos crescer quando usarmos esse instrumento, que é o instrumento da nosso trabalho, da nossa disposição de servir, para o progresso do próximo, consequentemente gerando o nosso progresso.
Então, quando se fala no progresso do próximo, também nós estamos trabalhando para o nosso progresso. É assim que, no final, deixa bem claro que o Emmanuel ele até coloca a expressão juro de mora no mal de amanhã. Quer dizer, se a gente não paga uma dívida, a gente tem um juro de mora, né? Quer dizer, uma cobrança do juro daquela dívida que a gente não pagou. Ele também, de certa maneira, sintetiza isso nas questões espirituais também, que, de certa forma, nós também, se não resolvermos os nossas pendências, nós também temos juro de mora. E qual que é esse juro de mora? É o retorno à Terra, é de novo passar por aquela experiência, é de novo enfrentar as dificuldades. Né? Tudo isso é um juro de mora para o nosso espírito, até que consigamos vencer e seguir adiante. Vale a pena, para quem tiver à disposição, buscar aí o livro Justiça Divina, e dar mais uma olhada completa na mensagem, um estudo completo da mensagem. Nós pegamos aqui somente um trecho para nossa avaliação. Assim, com a palavra de Emmanuel, vamos passar para a primeira questão do Livro dos Espíritos referente a esse assunto, que é o item 5, penas temporais. E ele vai dizer o seguinte, na verdade, Kardec vai fazer a seguinte pergunta: não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que, depois da morte, só há para a alma sofrimentos morais? Responde os espíritos, então. Essa questão, essa resposta, ela tem mais slides, são 3 slides, então a gente vai passar aqui a resposta completa, depois a gente volta para comentar os detalhes. Ele responde assim: é bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Falando de alguém que já morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Nem sempre isso exprime a realidade. Como espírito, está isento de dores físicas. Porém, tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito às dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. O mal rico terá que pedir esmola e se verá a braços com todas as privações oriundas da miséria. O orgulhoso, com todas as humilhações. O que abusa da sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiações das faltas de outra existência, quando não a consequência da vida atual. Logo que daqui houver saído, compreendê-lo-eis. O homem que se considera feliz na terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que menos esforço emprega para se melhorar. Muitas vezes começa a sua expiação já nessa mesma vida de efêmera felicidade, mas certamente expiará noutra existência tão material quanto aquela. Nós vemos que a resposta aos espíritos à questão de Kardec é bem extensa, porque eles querem, de certa maneira, transparecer para nós como é a realidade lá no mundo espiritual em relação à nossa reencarnação aqui na Terra. Como ele coloca, né, o corpo sofre materialmente, nós sabemos disso
as necessidades fisiológicas que nós temos, de alimentação, a dor, a sensibilidade, tudo isso são reflexos que nós notamos no corpo. Quando desencarnamos, pensamos assim, não tenho corpo físico, então, alguns pensam, né? Não tenho corpo físico, então eu não vou sofrer. As dores são só morais. Na verdade, ele esclarece que as dores, sim, são morais, mas elas estão tão intensas que elas trazem grande sofrimento para o ser. Ele vai relatar um tipo de dores morais são essas na resposta, mas nós vemos também, quando lemos a literatura espírita, quando estudamos mais o Livro dos Espíritos e participamos de reuniões mediúnicas do tipo desobsessão, nós vemos também que os espíritos desencarnados, ainda presos ao trauma da sua desencarnação, da sua vida, quando não conseguiram se libertar, estão muito presos ainda aqui da matéria, eles ainda continuam sentindo dores como se estivessem sentindo aqui no corpo. Eles têm um corpo também, que é o perispírito. E lá no mundo espiritual, muitas das vezes, o perispírito ele guarda essas impressões. E a grande parte das doenças nossas aqui da Terra são também doenças que estavam com a sua marca origem no nosso corpo espiritual. É assim que o espírito ele se manifesta nas reuniões mediúnicas, também sentindo dor de estômago, dor de cabeça, sentindo um órgão que muitas vezes que ele por onde houve desencarne, né, num acidente ou o que for, mas na verdade são impressões que esse espírito guarda. Ele não tem mais o corpo físico aqui, mas como está muito ligado a essas impressões materiais, ele ainda guarda isso. E nessas reuniões ele é aliviado, explica-se ele até magneticamente para que ele possa alcançar uma certa tranquilidade para raciocinar e seguir adiante. Então essas, como diz o Kardec, e pergunta Kardec e responde os espíritos, essas tribulações da vida, elas podem ter origens nessa vida, pelas consequências dos nossos atos, ou a maioria delas em outras existências. E ele vai dando exemplos aqui de como que isso se reflete, né? Aquele que não usou bem a riqueza, aquele que se tornou muito orgulhoso, aquele que se tornou chefe ríspido demais dos seus subordinados, e poderia dar muitos outros exemplos aqui, mas ele fixou isso, mostrando que essas tribulações da vida atual, elas seguramente têm ligação com as experiências que nós tivemos em outras vidas. E mesmo aquele que se considera feliz por ter condição de satisfazer as suas sensações na Terra, muitas vezes está perdendo uma oportunidade e vai ser chamado a responder por isso, por essa perda de oportunidade de tempo aqui na Terra. Então, o assunto é bem variado e cada caso é um caso, não podemos generalizar. Mas a generalização disso é que todos nós, enquanto estivermos apegados às questões materiais, às necessidades da sensação, às necessidades materiais, vamos sofrer por essas necessidades. E assim que nos desvinculamos disso, quando nós conseguimos evoluir nesse sentido, nós vamos, então, encontrar a real felicidade. Quando a gente consegue viver neste mundo, como prevalecendo o estado da alma, nós conseguimos superar as dificuldades materiais, né? Porque os Espíritos mesmo colocam para a gente, deve ter em mente, somos espíritos experimentando, vivendo as experiências materiais, e não a matéria experimentando coisas espirituais, né? Coisas da alma. Então, se a gente deve ter assim, um comportamento, um foco de que somos espíritos
vivendo coisas materiais para uma educação maior nossa e para a própria evolução da matéria. Se nós mantermos este foco, né, em que todas as nossas atitudes sejam um objetivo, a evolução da nossa alma, nosso espírito, bem-estar nosso, bem-estar do próximo que esteja ao nosso alcance, esse nós estamos correspondendo às leis divinas, estamos em conexão com as leis divinas. Esse é o objetivo. Objetivo, né? É verdade. Vamos à próxima questão aqui, que na verdade, ela é bem curta, ela dá só uma confirmação, né? É a questão 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? E os espíritos respondem: não, já dissemos. São provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolheste como espíritos, antes de reencarnar, para expiação das faltas cometidas em outra existência, que jamais fique impune a infração das leis de Deus, e, sobretudo, da lei da justiça. Se não for punida nessa existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis porque que vos parece justo, muitas vezes sofre, é a punição do seu passado. E ele manda a gente para continuar a reflexão no outro item, né? Ele A 393. Né? Isso. Ele coloca que já disse isso em todas as questões do livro dos Espíritos acerca desse assunto, ele reafirma, né, que as nossas vicissitudes, que as nossas dificuldades são provas impostas por nós mesmos, pelas nossas inconsequências, né? Que a lei de causa e efeito é uma lei divina, é uma lei universal, e mais cedo ou mais tarde a consequência vem para que nós possamos nos ressignificar, né, nossa vida, recompor as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. E mais para frente ele vai ainda debulhar sobre esse assunto, né, reafirmar essas questões do porquê sofremos e porquê nós não lembramos, muitas das vezes, né? Mas nós lembramos, sim, intuitivamente a gente lembra. Nós sabemos, com certeza, que no próprio lar, quais são as nossas afinidades. Nós sabemos com quem temos dificuldade. Nós sabemos o que devemos melhorar no nosso relacionamento. Intuitivamente, a nosso ser, nossa alma, sabe aonde a gente deve trabalhar. Isso. Às vezes a gente escorrega e não quer ver, o que é improvável. Isso. Inclusive, ele vai tocar isso nessa questão 393 mais à frente. Mas aí ele reforça, né? Porque a pergunta dele, as vicissitudes da vida são sempre, a palavra-chave ele é sempre, né? A punição de fatos atuais, ele diz que não. Realmente, como a Jussara destacou aqui, existe toda essa programação de reencarnação para haver uma correção. Às vezes, aqui o tradutor usa na resposta espírita a palavra punição, né? Mas a gente pode entender a palavra punição que está colocando aqui também como uma correção, né? Como um ajuste, e não simplesmente punir, né? Aquela expressão que a gente tem na ideia quando fala de punição, como se fosse um desejo de impugnar algo, alguém, para que ele sofra em consequência do passado. Não, aquilo que nós sofremos na verdade, uma correção, um ajuste. E, para isso, nós precisamos passar de novo pela experiência. Vamos ver aqui a questão que ele coloca, a 393, porque esta questão vai trazer muitas reflexões para nós. Aliás, é uma questão grande. Kardec coloca várias questões dentro da mesma questão. Então, vamos ver, nos acompanhem, porque vocês vão notar essas
colocações que ele vai fazer. Ele está aqui adiantando e certamente vai responder até a primeira pergunta que nós fizemos aqui, que por que esquecemos nossas faltas de outras vidas? Ele fala assim, Kardec pergunta, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência de vidas de que já esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência de servissem de lição e se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disto não se recorda, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Veja, Kardec então coloca várias questões para entender a fundo esse aspecto, né? Da questão de você trabalhar pela a sua conquista interior. Então ele pergunta dois lados. Como que eu vou resgatar as faltas se eu não me lembro delas? E como eu vou aproveitar aquilo que eu já aprendi se eu não me lembro também deles? Ele coloca aí os dois lados da questão. E tentando aí que os espíritos tenham uma abertura maior no entendimento do assunto. E é assim que os espíritos respondem. Vejamos, também a resposta dos espíritos está aqui sintetizada em 3 slides, por isso nós vamos ler os slides e depois a gente volta para comentar alguma coisa que ficou em cada um. Ele fala assim, em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, ele quer dizer, diante dos olhos, ele estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu, que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que se toma ciente de que o espírito que lhe foi dado por guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo, a mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recair nas faltas de que já vos fizerdes culpados. Em a nossa existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Então, vemos que a questão foi longa e a resposta também. Abordou vários aspectos aqui da questão colocada por Kardec. Então, ele mostra que numa nova existência, o homem tem, como ele, com seus recursos de inteligência, vencer o mal. E ele diz, qual seria o mérito, então, de lembrar de todo o passado? Por quê? Mérito ou demérito? Porque aqueles, se lembrar de todo o passado, nós também vamos lembrar de todas as dificuldades, todos aqueles também vão lembrar de nós, daquilo que nós prejudicamos, o nosso trabalho fica muito mais difícil de resgate. Tá?
e também nós não poderemos transitar com tanta liberdade como transitamos hoje. Nós vemos porque, na humanidade, nós temos muito preconceito, às vezes, com relação às criaturas. Muitas vezes, um ex-presidiário ele não consegue emprego. Por quê? Porque existe preconceito que ele vai cometer de novo o crime que ele cometeu antes. Então, muitas vezes, ele tem grandíssima dificuldade de conseguir um emprego. Todos nós também temos nossas falhas. Somos, de certa forma, os presidiários da Terra, né, para resolver os problemas que carregamos do passado. E aí, se nós somos lembrados por aquilo que nós fizemos de errado, será que nós teríamos oportunidades na nova vida para resolver aqueles problemas? Ou não será melhor abrir uma página nova para nossas vidas, não é, Jussá? Para a gente poder enfrentar as dificuldades e aí conseguir vencer. Então, ele colocou muitas coisas importantes nessa resposta. Ele destaca esse aspecto, né? Mas destaca também que lá no mundo espiritual nós temos plena consciência. Como temos plena consciência, nós temos, como a Jussara comentou aqui, condição de, com os amigos espirituais, estudar a nossa futura reencarnação, programar essa futura reencarnação, discutir quais os detalhes que nós temos que enfrentar para nos fortalecer. E muitas vezes, e eu acho que na maioria das vezes, nós não vamos resolver todos os nossos problemas em uma reencarnação. Existe até um encadeamento, uma programação. Ó, vamos vencer esse tópico e depois vamos partir para diante. Vencer é o seguinte aqui, se eu voltar naquele problema uma vez, eu não vou cair mais em falta, porque eu já tenho aquilo consolidado dentro de nós. E ele deixa aqui uma explicação também interessante. Ele mostra que, quando nós reencarnamos também, todos nós temos aqueles espíritos que velam por nós, se interessam por nós, são entes queridos de outras vidas que estão ali nos acompanhando, querem o nosso progresso sinceramente do fundo do coração, e muitos deles, inclusive, assumem a posição de nossos guias, de nossos protetores. Eles estão conosco, nos acompanhando, desde a programação lá do mundo espiritual. Eles estão acompanhando. É como se fosse assim, nós vamos... e a gente vê isso aqui na Terra, né? Você vai construir um estádio de futebol, vai construir uma instituição. Desde o início, você tem o planejamento, tem todo o projeto. Aqueles que vão operar esse estádio de futebol, aqueles que vão esperar essa arena, eles estão lá no início, lá no projeto, antes de começar a obra, começando com você junto e acompanhando todas as etapas da obra, porque a obra chegue ao seu bom termo. Né? O engenheiro vai acompanhar todas as etapas e depois ele vai manter a obra, porque ele conhece aqui todos os detalhes daquela obra. E assim também, nós, e por analogia, claro, nós também, na nossa vida, temos aqueles guias, aqueles protetores que nos acompanham na programação da nossa reencarnação e depois durante a nossa reencarnação. Para esses que nós devemos também orar, pedir apoio, intuição, e por isso que ele fala que nós temos intuição, embora não saibamos certamente daquilo que nós fizemos de errado, nossas dificuldades, nós temos intuição dessas faltas, do que nós vamos reparar, daquilo que nós temos que melhorar. E o nosso guia espiritual também nos ajuda a lembrar esses aspectos. Por isso que os espíritos mostram aqui a Kardec que, além da intuição, nós temos também uma forma de consultar a nossa voz íntima, da nossa consciência e das nossas tendências, que mostram o que nós temos que corrigir, principalmente do nosso passado. Então, a solução é não perder a oportunidade, é não cair de novo nas antigas faltas e seguir adiante com toda essa bagagem, esse apoio que os amigos espirituais nos dão para o nosso crescimento. Né? Então, esse é um aspecto. Né? Você até tinha colocado, né, Jussara, que
você, quando deu essa mensagem, lembrou de uma leitura que você fez, né, de uma preparação que os espíritos têm, né? Naquele livro, né, Nossos Espíritos, e comenta de uma pesquisadora, que ela é Wan Bank, uma pesquisadora que ela é psiquiatra, neuropsiquiatra, faz uma regressão hipnótica com 760 pacientes, conscientes todos, concordando. Ela faz uma pesquisa sobre antes da reencarnação, se eles lembravam da reencarnação deles. E ela colocou uns tópicos muito interessantes, né? E eles relatam como cada um, ela dá uma porcentagem, que 18% não lembraram de nada, né? Tanto 60 e poucos por cento lembraram de como que foi feito, lembraram dos amigos espirituais, fazendo uma anamnese com eles, né? Colocando o que seria melhor evoluir, aonde reencarnar, qual o melhor plano, né, de atuação para que eles melhor, sempre o melhor para eles darem os melhores de si, né? A resposta mais ou menos é essa. Mas o que mais me chamou a atenção, cara, que ela escreve no final, ela fala assim que ela estudou 760 pacientes, né? E praticamente unânime, eles rejeitaram qualquer intenção voltada para o aumento da riqueza, para o status e poder. Então, eles rejeitaram essa intenção de voltar para ser rico, voltar para ter poder e tudo. Eles relatam como prioridade em aprender a relacionar-se com os outros e amar sem ser exigente e possessivos. Essa é a conclusão. Beleza, vale a pena então ler o livro e a pesquisa, né? Nossos filhos são espíritos, Hermínio de Miranda, né? Interessante, muito boa lembrança, Sara, essa pesquisa. Ela faz um acompanhamento desses pacientes, cada um contando a sua experiência, muito rico, muito mesmo. Beleza. Seguindo aqui o nosso estudo, o Kardec comenta essa questão também. E ele, na verdade, ele chamou essa questão, né, para esclarecer. E ele fala: não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, tendo as nossas tendências instintivas numa reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não rescindir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pensamentos. Então, está falando aí, né, colocando novamente sobre as nossas intuições, né? Aqueles que têm o hábito de meditação, de reflexão das suas atitudes, ela tem por intuição, nós temos por intuição, é uma potência da nossa alma, é característica dos nossos espíritos, essa capacidade de pequenas relembranças, reminiscências, como se fossem flashes, né? De intuição do que nós, pelas nossas próprias tendências, pelas nossas próprias paixões da atualidade, a gente sabe aonde a gente deve melhorar, né? Instintivamente, a gente sabe aonde a gente deve melhorar. Isso ele veio ressaltar aí. Por isso que quando terminamos essa questão 393, né, nós vamos aqui convidar Emmanuel de novo a trazer um ensinamento para a gente, mas fica aqui, claro, respondida aquela questão colocando no início. Por que esquecemos nossas faltas de outra vida? Na verdade, elas ficam adormecidas ali na nossa memória dessa vida, mas elas, por intuição, como colocou ali Kardec, nós lembramos disso e sabemos que nós temos que corrigi-lo. Nós, na verdade, não lembramos elas
totalmente para nos proteger e dar condição de seguirmos adiante e podermos vencer essas mesmas dificuldades onde falhamos no passado. Vamos aqui ter uma palavrinha de Emmanuel, que está no livro Nascer e Renascer, no capítulo 5, de nome Expiação. E ele diz assim, e complementa de uma forma magnífica o entendimento sobre essa questão. Ele diz assim: no entanto, a justiça divina sabe joirar nossos atos. E nós mesmos, embora o carinho dos benfeitores abnegados que nos acolhem no mais além, sem recurso para desculpar-nos na intimidade da consciência, suplicamos o recomeço, renascendo na terra, junto daqueles que se nos fazem credores nas trilhas da vida. Sejam quais forem as nossas dificuldades no campo íntimo, saibamos aceitá-las de ânimo firme, incinerando no crematório da renúncia os nossos próprios desejos, para que a felicidade dos outros nos assegure a própria felicidade. Porquanto, conduzidos pela morte ao império da grande luz, reconhecemo-nos tais quais somos, aplicando a nós mesmos a lei do equilíbrio, que determina a quem deve o reagir se preciso na base reta do sentiu por sentiu. As palavras de Emmanuel são tão profundas, tão esclarecedoras, e podemos ficar a noite toda só comentando essa questão. Mas, na verdade, o que trouxemos aqui para os irmãos, como nós, refletirmos sobre esse aspecto. E a justiça divina, ela examina, ela verifica os nossos atos. E todas as variantes, todas as condicionantes são levadas em conta. E, certamente, nós nascemos aonde nós devemos estar para reparar nossas faltas, para crescermos como pessoas. Isso gera a necessidade de não nos revoltarmos com os problemas que temos, enfrentá-los, não revoltar com relação a um parente, sobre uma situação de um chefe, situação na via pública, né, na cidade que vivemos, às vezes em questões de ordem de saúde. Quer dizer, vamos enfrentar isso. E ele diz bem claro que a felicidade dos outros assegura a nossa felicidade. Ele sempre mostra isso. Primeiro ele ajuda, depois ele recebe. Né? Somos, assim, reconhecidos no mundo espiritual por aquilo que nós carregamos dentro de nós, pela luz que nós irradiamos. As vibrações que nós irradiamos. Aliás, na semana passada nós estudamos sobre isso e mostramos sobre nossas ondas mentais. Agora vamos para a questão 985, que dá também uma ideia aí do progresso. Kardec pergunta: constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? É a consequência de sua depuração, porquanto, à medida que se vão depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenha despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Isso seria a consequência, né? Seria o lógico. Mas a gente vê a gente vê os espíritos, nós temos aí um rol enorme de espíritos que, pela misericórdia de Deus, permite que eles continuem e, por nos amar, por amar a Terra, o planeta, permite que possam continuar aqui conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Ai de nós se não fosse eles, pela renúncia deles, de seguirem mundos mais evoluídos, e estarem aqui conosco, nos ajudando,
nas nossas dificuldades, na nossa vida do dia a dia. É. Isso é um fato que a reencarnação nesses mundos menos grosseiros é uma recompensa, né? Mas também os espíritos esclarecem que algumas vezes nós somos permitido a gente fazer estágios nesses mundos. Então, às vezes, nós não estamos completamente preparados para um desses, mas já, claro que não temos grandes impurezas, né? Mas ainda temos que muito ainda crescer, mas nós vamos fazer aprendizados, às vezes, em um mundo desse, com viagens, começa com viagens. Vemos aí o livro Cartas de uma Morta, onde ela faz viagem até lá, nesses livros, né? Nesse livro ele relata isso e conhece lá a arquitetura desses mundos, né? E é assim que a ciência nossa progride também, né, cara? Por visita a mundos superiores, os nossos cientistas traem por intuição, traz na sua reminiscência, né, os desejos, as vontades, né, ajudam a ciência. Se aqui acontece na Terra, como é no mundo espiritual, né? Pode ocorrer do homem ser dado uma dádiva para ele de reencarnar num mundo desse, já que ele já extirpou aqueles males maiores e vai lá para aprender, depois ele volta, reencarna aqui. E traz para a gente. Traz para a gente também. Como também no mundo espiritual, às vezes ele vai fazer viagens para esses mundos e traz também a experiência. Né? Essa é uma consequência disso. Kardec comenta essa questão e fala: nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Lá os homens desconhecem as paixões más, que, nos mundos inferiores, os fazem inimigos uns dos outros. Nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme. Vivem em paz, porque praticam a lei da justiça, do amor e da caridade. Não conhecem os aborrecimentos e os cuidados que nascem da inveja, do orgulho, do egoísmo, causas do tormento de nossa existência terrestre. Quer dizer, ele mostra aqui isso que acabamos de comentar também, sobre a existência em mundos onde já foi vencido essa questão do nosso egoísmo, né? E vive pratica a lei de justiça, amor e caridade. Então, ele mostra, de certa maneira, a alegria disso, sem os sofrimentos físicos que nós temos aqui na Terra. De certa forma, aqui na Terra também, chegando num mundo de regeneração, nós teríamos menos, talvez, necessidades materiais aos poucos. E, quem sabe, essa evolução do uso das máquinas tão grande vai retirar do homem a necessidade do trabalho material mais estafante, poder se dedicar mais às questões intelectuais, questões morais, né? E isso diminuir mais o sofrimento do homem aqui na Terra pela necessidade material. Então, Kardec coloca esse aspecto comentando o que os espíritos falam desses mundos superiores. Vamos seguindo, então. Para a questão 986. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? E eles respondem sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão. Pode ele próprio pedir que lhe seja dado completá-la em nova existência. Mas então já não está sujeito a uma expiação. A gente vê nos livros que Emmanuel escreveu, a gente vê isso muito. É esse aí que você está do lado aí, Ave Cristo, né? Isso, o pai do Tassiano solicitou a vinda dele aqui para ajudar o filho a redimir, né? Então, em todos esses romances, o próprio livro também de André Luiz, nos comenta vários espíritos que não precisam mais de tal expiação,
voltam para nos ajudar. Ele fala de missão, né? Concluir a sua missão. Você foi muito feliz aqui, está lembrando esse caso do Ave Cristo, que lá recomendamos a toda a leitura desse romance de Emmanuel, porque lá ele conta, ele dá exatamente o exemplo disso, né? Ele conta a história de Quinto Varro, que é um pai que vai procurar resgatar o filho, Tassiano. Isso, essa encarnação se dá no século terceiro, do cristianismo, então, entre os anos 235 até 280, 290, ele começa a colocar essa questão do Tassiano, e ele pede na espiritualidade para reencarnar, para poder ajudar. E os amigos espirituais dizem, olha, seu filho ainda não está preparado, ele tem que preparar, porque ele ainda está muito apegado às questões terrenas. Mas ele então pede insistentemente, e o superior na hierarquia espiritual, ele diz o seguinte, que ele ia dar 20 lustros para ele trabalhar com o filho, ele liberou durante 20 lustros. Então ele programou a reencarnação dele como pai, e aí o romance todo que Emmanuel coloca mostra esse resgate que no final, né, ele consegue trazer para o Cristo o filho, o Tassiano. Mas são muitas as peripécias, inclusive é interessante que no livro ele fala, ele reencarna como pai, depois ele desencarna e vem se tornar um filho adotivo, né, que se chama Quinto Celso, para ajudar o próprio filho Tassiano. Mas, Então, foi uma encarnação. duas encarnações. Duas encarnações. No período porque a espiritualidade lá, eles deram para ele, o mentor lá, deu para ele 20 lustros, que seriam 100 anos, para ele cuidar da ajuda do filho dele. E com certeza, cada um de nós temos alguém que nos ama profundamente dessa forma. Exatamente. Está trabalhando por nós. Por nós. A questão seguinte é a questão 987. E também ele coloca uma dúvida muito comum, né? Ele falou assim, que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria. Vive de boa. Não faz nenhum mal, mas também não faz nada para libertar, né? Os espíritos respondem, pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem de recomeçar a existência de natureza idêntica à procedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. A evolução não existe o retrocesso. Mas pode estacionar. Pode estacionar, que é o caso. E não fazer o mal não é suficiente. Não é o suficiente. É necessário se corrigir, se reformar, trabalho, crescer, né? Evoluir. Trabalhar. Né? Ficar estacionado também não é solução. E ficar estacionado, uma hora vai ter que levantar, vai ter que caminhar, né? E prolonga, muitas das vezes, o processo de sofrimento ou de resgate daquele problema que nós temos dentro de nós mesmos. Prolonga uma coisa que poderíamos fazer de uma maneira mais tranquila. E a outra questão aqui, ele aí, então, vai tocar em outra questão, outro tópico que é muito comum as pessoas perguntarem. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma. Todo mundo conhece uma pessoa assim, né? Que nada precisando fazer por si mesmo, se conservam isenta de cuidado. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que espiar de existência anterior? E os espíritos respondem, conheces muitas dessas pessoas? Engana-te se pensas que há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, como o preguiçoso lamenta um tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos
e elevar-se senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisam trabalhar e que vai passear ou deitar-se, com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que dar conta da inutilidade voluntária da sua existência. Inutilidade sempre fatal, a felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha, estando o da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja desgraçado. Então, a gente remete lá no início, lá na justiça divina, quando ele fala que não existe progresso sem um trabalho. É. Né? Então, muitas vezes a gente julga errado também, né? Não é? É. A gente não sabe as dificuldades que aquela pessoa se encontra, né? As lutas daquela pessoa. Cada um sabe o seu... Aquela expressão, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente não cresce também, não desenvolve por osmose. Tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás das nossas dificuldades. Né? E se, porventura, o nosso vizinho tem uma vida, tudo de bom acontece com ele tem muita sorte, pode ser uma experiência que o próprio planejamento da reencarnação dele tenha proporcionado isso, para saber o que ele faz de bom, porque não é só não fazer o mal, é fazer o bem. Então, se a pessoa tem oportunidades de progredir, né, com facilidade maior de fazer, de realizar as coisas, mais será cobrado, né, o seu tempo. Então, a felicidade futura, como ele diz ali, é consequência do bem que nós temos feito. Da luta que a gente E ele diz que a infelicidade é consequência do mal praticado e a estagnação, né? A estagnação, né? E é proporcional aos nossos atos com relação ao próximo. Também isso a gente vê muito nas obras de André Luiz, psicografia do Chico, onde ele dá casos reais, né? E que esse trabalho que os espíritos fazem, antes de pedirem qualquer auxílio, eles auxiliam. Então, antes de atender qualquer caso, eles vão lá e auxiliam, e aí sim, eles se veem habilitados a também poderem ser ajudados. Dessa forma, nós vemos que essa questão de avaliar os outros, e dizer que ele ele não tem prova para vencer, ele não tem nada de existência anterior. Nós todos aqui na Terra, se estamos aqui ou estamos em missão para ajudar alguém, mesmo assim, estamos suscetíveis às dificuldades da Terra. Como diz o André Luiz, não sei qual livro, né? Aqui nós não estamos aqui de turismo, né? Não estamos a passeio. Não estamos a passeio. E mesmo, você comentou do livro Ave Cristo, nós vimos lá que a vida do Quinto Var foi cheia de sacrifício, e ele era o espírito superior que veio ajudar o filho, e passou por muitos perrengues, muitas dificuldades, né, e soube superar todas elas, e aquilo mais já estava vencido para ele. Né? E mais tarde o filho, passando por dificuldades iguais ao pai, perguntou como meu pai pôde aguentar tudo isso? Pôde aguentar todo esse sofrimento? Ele começou a avaliar isso aí. Então, os espíritos superiores têm uma visão diferente, têm um entendimento diferente das dificuldades da vida. E é para lá que nós temos que procurar ir, ter como meta, enxergar isso como algo que nós temos que buscar. Nós ainda não conquistamos isso, ainda somos espíritos ainda cheios de dificuldades, mas a meta está aí, está mostrado para a gente qual o caminho que a gente tem que seguir. Por isso que esses romances que Emmanuel colocar, as mensagens que ele nos dá, são muito envolventes para nos dar essa meta e esse futuro. Aí chegamos na última questão da noite de hoje, que é a questão 989. E ela traz um aspecto aí que até a figura reflete, né? Aqueles são, ele pergunta assim, pessoas há que,
se bem não sejam positivamente más, tornam infelizes pelos seus caracteres todos os que a cercam. Que consequências lhes advirão disso? Perceberam a pergunta? Ele só perguntou, olha, tem pessoas que Kardec colocar, não acho que eles são positivamente más, mas eles tornam infeliz todo mundo que cerca. Que consequência tem disso? Né? A figura ali foi de um cacto, só gera espinho para os outros. Né? Aí os espíritos respondem: inquestionavelmente, essas pessoas não são boas, expiarão as suas faltas, tendo sempre diante da vista aqueles a quem felicitaram, valendo-se isto por uma exprobação. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Então, a gente vê aí as responsabilidades que nós adquirimos por aqueles que nos cercam, né? Não podemos ser para aqueles que nos cercam, não podemos ser um conjunto de espinhos, mas sim ajudar aqueles que nos cercam, e não prejudicar mais ainda nas dificuldades que cada um tem. Né? Dar boas demonstrações, não ferir o próximo. Todos nós vamos ser chamados aí a conviver de novo com aqueles com quem nos ferimos. Né? Então, respondendo à pergunta inicial, por que a gente sofre e não sabe por quê? Isso. Porque esquecemos nossas faltas de outras vidas. Por ser uma misericórdia da gente não lembrarmos do porquê estamos sofrendo determinado assunto, determinada questão. Porque se a gente lembrasse, a gente estaria se lamentando pelo erro nosso e não teríamos coragem de enfrentar da melhor maneira possível as nossas lutas, os nossos problemas. Então, se a gente não lembra, é porque assim Deus nos deu essa oportunidade de refazer, ressignificar sentimentos, emoções, atitudes, para podermos seguirmos, né, com a nossa evolução. Isso mesmo, Sandra. Então, vamos dizer que as consequências daquilo que nós fazemos, para um ou para vários, serão todas que ser superadas por nós mesmos. É assim, queridos amigos, que encerramos o estudo de hoje. Agradecemos a todos a participação e vamos partir para a nossa oração, momento de oração, recomendando aos amigos que tenham junto a si um recipiente com água, pedindo a fluidificação pelos amigos superiores, pedindo agora, nesses instantes, que todos esqueçam dos seus problemas, das suas dificuldades, e vamos orar. Pedir ao Pai que nos ampare e ilumine. Senhor, nesses momentos de grande alegria, poder estarmos estudando a doutrina espírita, estudando os ensinamentos trazidos pelos seus filhos mentores, nossos mentores, possamos, Senhor, nesses instantes, sintonizar com a luz que vem do alto, que parte do teu coração, amparando a toda a terra, amparando os nossos lares. Possamos, Senhor, reconhecer na nossa reencarnação uma oportunidade, reconhecer a bênção que nos dás de poder aqui revisar nossas falhas, nossas dificuldades. E pedir, Senhor, que no caminho da vida, em todas essas vicissitudes que muitas vezes enfrentamos de aspectos físicos e morais, possamos contar, Senhor, o teu amparo, hoje, agora e sempre. Que assim seja.